Mostrando a Cara de hoje traz uma pessoa especial. Uma pessoa que é presidente de um órgão público e que realmente fez esse órgão público mostrar a cara. Eu estou falando de Carlos Hanna, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Bom dia, Hanna. Bom dia. Hanna, é um prazer tê-lo aqui conosco e até para falar sobre um órgão que era tão discutido, tão comentado, que tinha uma imagem tão negativa junto à sociedade. Você vem, assume a presidência, vai fazer ainda 2 anos, recente. Em tão pouco tempo você consegue mudar a cara desse órgão. A primeira pergunta para mim é, queria que você falasse qual é a nova cara do Tribunal de Contas. Bom, em primeiro lugar, nós tínhamos que resgatar a credibilidade da instituição. E não é fácil. Resgatar a credibilidade é um trabalho diário, um tijolinho de cada dia, tratar da alma das pessoas, da confiança no órgão. E aí, a nova cara do tribunal que a gente quer é o tribunal cidadão. É o tribunal que se preocupa com a obra no bairro, que quer que a educação, de fato, transforme as pessoas, diminua a evasão escolar, que a saúde diminua a mortalidade infantil, que dê qualidade às gestantes, que dê um tratamento diferenciado para os idosos. Então, aí você me suscitou várias coisas. Você pegou, então, um tribunal que o clima interno, a organização interna estava destruída. Um tribunal que precisava de muitas mudanças, de muitas melhoras, que um corpo técnico, talvez cansado de tentar mudanças e não ter uma ressonância maior, as pessoas adoecendo, com muita licença médica, as pessoas até com depressão em alguns casos. Pegamos o tribunal doente. Podemos dizer que esse tribunal sequer existia para a sociedade em função disso, se ele não existia enquanto corpo, enquanto organismo. Então, para a sociedade também, porque seus resultados eram, vou dizer, pífios, mas pífios quer dizer pequenos, tá? Irrelevantes. Não havia uma ideia de pertencimento do tribunal enquanto parte da sociedade. Então, essa aproximação da sociedade, mas primeiro nós tínhamos que dar o nosso exemplo, dizer aqui viemos. Então, essa ideia, dizer, olha, sociedade, o tribunal existe e está aqui para prestar serviço, para garantir que as coisas aconteçam, para garantir que as políticas públicas tenham de fato uma finalidade. E essa talvez tenha sido a nossa maior obra, que a sociedade tenha redescoberto ou descoberto a Corte de Contas. Até então, a ação do tribunal justificava movimentos políticos e movimentos sociais que pediam a extinção do órgão. Eu vou pedir agora que você fale para o nosso telespectador qual a necessidade do tribunal. Por que o tribunal é necessário para a sociedade? Nós vivemos num país democrático, numa república federativa, onde os nossos representantes são eleitos pelo voto popular. E nós temos esculpidos lá na Carta Republicana, artigo 3º, os princípios fundamentais e objetivos fundamentais da República. Reduzir a desigualdade, reduzir a miséria, desigualdade social, regional. E as políticas públicas, elas devem ser aplicadas e alguém deve controlar isso. Quem garante que, como eu disse anteriormente, que o dinheiro da educação vai ser bem aplicado, que a obra vai ser bem concluída, dentro do prazo, com a qualidade que se espera, no preço justo, que o médico estará no posto de saúde atendendo a criança doente, a gestante, o idoso. Quem garante isso, ou quem deve garantir, é o Tribunal de Contas. Ele que tem esse papel constitucional, esse papel maravilhoso de dar concretude às políticas públicas. Então, o papel do Tribunal de Contas, das Cortes de Contas, é garantir que as políticas públicas de fato aconteçam, que o órgão seja um transformador ou ajude a ser um transformador da sociedade, para melhor, logicamente. Se a gente pensar que quem trabalha no Tribunal de Contas é também cidadão, ou seja, uma pessoa como você, que precisa que os nossos gestores, os nossos políticos desempenhem com eficiência, com eficácia
e com efetividade os seus papéis, então o cidadão que é servidor do tribunal passou a ter essa preocupação, a ver o trabalho da gestão política, a gestão pública, como algo que ele possa também contribuir, fiscalizando e mais, tendo ele um papel importante de poder destacar, relevar, sobrestar, cancelar, punir. E você tem um exemplo disso? O servidor do Tribunal de Contas, ele passou a amar mais o Tribunal de Contas e a se preocupar mais com a própria imagem do tribunal e com a sua postura, com a sua conduta do dia a dia. É aquela ideia também de eu faço parte dessa transformação, eu participo ativamente dela. E aí a gente entra numa seara interessante, que é a grande dificuldade de trazer o cidadão para o debate da política pública. Nós temos alienados, são cidadãos, são empresários, são profissionais liberais, que saem dos seus consultórios, seus escritórios, vão para o happy hour, falam de tudo, até falam mal da política, mas não querem... Mas não participam de um grupo. Se você pudesse dar um recado para quem está assistindo, o que você diria? Qual é o papel do cidadão enquanto fiscal da execução das políticas públicas? Como é que isso pode mudar? Tem uma propaganda antiga na televisão que dizia: não basta ser pai, tem que participar. Não basta votar, tem que participar. O cidadão, para ser cidadão, ele tem que participar do dia a dia. Mas para participar, ele tem que sentir que ele está sendo ouvido, que está tendo o feedback, que ele está sendo reconhecido como cidadão. E o Tribunal de Contas hoje tem esse papel. O tribunal reconhece e valoriza o cidadão, valoriza cada real que ele paga de impostos, às vezes sem saber que está pagando. Para você ter uma ideia, só em 2012, cada real que o capixaba confiou ao Tribunal de Contas, nós devolvemos R$3 para o cidadão. Nos pagamos... Em resultado. Em resultados. Em resultados. Resultados diretos. Hoje, um dos maiores jornais de Vitória hoje, traz na capa, quase que um editorial, quando a gente vê que a própria imprensa já não está mais suportando esse estado de impunidade. Essa violência que são menores matando, tá aí porque depois estão impunes. No âmbito no campo da gestão pública, como é que está essa impunidade, presidente Carlos Hanna, do Tribunal de Contas? Isso é um grande desafio nosso, não só no Espírito Santo, mas no Brasil. As Cortes de Contas, historicamente e pelo modelo constitucional, ela tem uma composição mista, uma parte formada por técnicos, auditores e do Ministério Público de Contas e uma parte por indicação da Assembleia, que teoricamente deveria indicar os melhores representantes do povo para compor a Corte de Contas. Só que isso, e historicamente, eu volto a afirmar, causou uma distorção onde as Cortes de Contas eram repositórios de políticos que perdiam a eleição. E com isso ficava aquela troca, aquele jogo. Eu finjo que fiscalizo, o outro finge que presta contas. Então havia uma sensação de impunidade muito grande. Isso está mudando. Isso está mudando. Como é que o Tribunal de Contas pune o mau gestor público? Na verdade, o nosso foco maior não é a punição, é a prevenção. Nosso grande desafio é orientar bem para fiscalizar com rigor. Então, primeiro queremos orientar. Elegemos o ano de 2013 para ser o ano de orientação dos prefeitos. Nós tivemos eleição ano passado, uma característica no Espírito Santo, dos 78 municípios, apenas 13 prefeitos foram reeleitos. Temos 65 novos prefeitos. E destes, 44 foi a oposição que ganhou. Então, um desafio muito grande. Então, queremos primeiro reforçar a orientação. Mas, aquele gestor que insistir em fazer a coisa errada, nós iremos aplicar o rigor da lei. Presidente Carlos Hanna, tem muito gato no telhado do povo? Infelizmente, ainda tem. Tem. Ainda tem, infelizmente. E como é que o cidadão, você que está aí assistindo, consegue perceber isso? Ou olhar de frente para o gato e dizer, estou te vendo, hein? Pois é, um exemplo muito bom é a nova sistemática de fiscalização das obras públicas. Nós temos um sistema georreferenciado e o cidadão, ele acompanha em tempo real as obras,
ele pode tirar uma foto, encaminhar pelo portal do Tribunal de Contas. O gestor é obrigado a registrar todas as obras no GeoObras. É a oportunidade que o cidadão tem, primeiro, de cobrar transparência e prestar contas. O gestor público, Gobi, que não quiser prestar contas, ele não pode ficar na gestão pública. Ele tem que fazer outra coisa. Tem tanta coisa, conversando com você, há tanta vontade, tanta pergunta que eu tenho que também estar engasgado em você. Mas por que as obras públicas têm tão baixa qualidade, presidente? O Tribunal de Contas já detectou, ou tem elementos para detectar isso? E um recadinho que você ouviu do presidente. Você pode comentar, pode reclamar, tá? Mas, por favor, agir também. Tá? Faça a sua parte. Nós vivemos um paradoxo. O professor Janete da Fonseca, ele disse que o brasileiro é um paradoxo. Ao mesmo tempo que o brasileiro é contra a corrupção, é contra desvio, é contra a morte no trânsito, é contra o gato, ao mesmo tempo nós vivemos nisso tudo. O cidadão individualmente, ele se indigna, ele é contra, mas convive com isso. É um paradoxo. Se de fato todos nós não concordássemos com isso, nós não viveríamos nesse mar de corrupção. E as obras públicas também, eu não consigo entender, enquanto cidadão, e eu fiz o curso de engenharia também, depois de estudar 5 anos, como é que um engenheiro não consegue projetar uma obra? Então, não é falta de não é falta de conhecimento técnico. Nós temos bons engenheiros, bons profissionais. Mas falta sim, e talvez falte muito, compromisso com o Brasil. Aí a gente não é só o gestor público. Então, as empresas que prestam serviço estão acostumadas por um vício histórico de prestar serviço de baixa qualidade e não ser cobrada por isso? Infelizmente, a mesma empresa que presta um serviço muito bom para a iniciativa privada, no setor público, ela presta serviço de péssima qualidade. Eu visitei um hospital particular, que uma empresa particular fez a obra. Hospital maravilhoso, aqui na Grande Vitória. Visitei, a mesma empresa fez um hospital público. Não parecia que era a mesma empresa. Eu chamei, na época, o engenheiro responsável, me explique como a sua empreiteira faz um trabalho no hospital particular e no hospital público. Alguma coisa... Preço mesmo. O preço, de repente, se você bobear... O preço até maior. Até maior. Da obra pública maior do que o... Então, nós falamos muito na corrupção do gestor público. E do outro lado, e o corruptor? E o particular que corrompe, que quer continuar com essas benesses? Então, isso... Mas o cidadão, ele tem condições de, ao cuidar a cada 4 anos de seu voto, separar um pouco melhor isso. Presidente, Espírito Santo corre um risco de perder seus royalties ou de ter seus royalties bem aviltados, perdemos o Fundap e outras medidas por aí. Tem hora que eu acho que o Espírito Santo é um estado que parece que não faz parte do Brasil. Talvez fosse até a hora da gente gritar independência, né? Já que temos mar, temos tudo, mas tem hora que a gente tem essa sensação. E no momento, o Congresso Nacional está melhorando ou facilitando a criação de novos municípios. Primeiro, como os municípios devem conviver com essa nova realidade de recursos escassos. E como você, senhor presidente, eu cidadão Carlos Hanna, vê essa possibilidade de proliferação, não sei quantos, umas dezenas de novos municípios no Espírito Santo? Bom, primeiro, o gestor público, ele deve ter o cuidado com o planejamento. A lei de responsabilidade fiscal, ela, a partir de 2000, estabeleceu um tripé: planejamento, transparência e responsabilização. Então, o novo gestor público, os novos prefeitos, planejamento. As receitas estão diminuindo, isso é um fato. De fato, diminuímos com o término, ou com a redução da alíquota de importação do ICMS, que é o famoso Fundap, reduziu. Nós temos, em média, dos 5.580 ou 60 municípios no Brasil, 80% não sobrevivem com suas receitas. Sobrevivem de quê? De repasses federais e repasses de seus estados.
é o famoso Fundo de Participação dos Municípios e de transferências de convênios, senão o município não sobrevive, a grande maioria dos municípios. Eu vejo com muita preocupação e até uma irresponsabilidade de quem levanta essa bandeira de criar mais municípios. Aqui no estado, se não me engano, são 12, com a possibilidade de criação de 12 municípios. No Brasil, em torno de 400 municípios. É repartir a pobreza. É o descaso. São mais câmaras de vereadores que não têm condições de sobreviver. São mais prefeitos sem qualificação. Já é difícil sobreviver com 78 municípios. Eu penso que a gente tem que pensar ao contrário. Fusão de municípios. O município tem que ser autossustentável, inclusive economicamente. Não é o que acontece na grande maioria dos municípios. A lei de transparência está aí, está instalada, o Tribunal de Contas está lá com tudo dela para quem quiser ver, tudo dele, do órgão. Agora, alguns órgãos ainda se negam ou publicam de forma mascarada. Como o senhor vê isso? E o senhor acha que há uma tendência que a sociedade deve sim continuar se preocupando, que me parece que algumas ONGs, algumas instituições que antes cobravam tanto se acomodaram, alguns até estão em cargos gerenciais, então parece que estão quietos, mas nós estamos calados diante de coisas que algumas instituições ainda escondem no Brasil. Como o senhor vê, como isso pode mudar? A lei da transparência foi muito bem-vinda, porque permite colocar luz, e onde há luz é difícil de ter bactéria, de ter desvios. O professor Cláudio Abramo, ele disse que o maior inseticida contra a corrupção é a transparência, é a claridade. Então, a lei de acesso à informação, ela trouxe, primeiro, essa mudança de cultura. Saímos da cultura do sigilo para a cultura do acesso à transparência, à informação. No tribunal isso mudou? O tribunal recebe muita solicitação, denúncia ou indagação do cidadão comum, dos movimentos comunitários, querendo conhecer isso. Como é que está isso lá? O Tribunal de Contas, ele tem um atendimento online. Aliás, é o primeiro do Brasil que tem isso. O cidadão, a partir das 9 da manhã até as 17 horas, pode entrar num chat na internet. Ele vai ter informação em tempo real do que ele precisa. Andamento de um processo, um resultado. Custo de uma obra. Custo de uma obra do município. Salário. Agora o Espírito Santo saiu na frente. Em relação ao Brasil, o Espírito Santo está bem na fita. A nossa Assembleia é a mais transparente do Brasil. O nosso Judiciário é um dos mais transparentes do Brasil. O nosso Tribunal de Contas também é um dos mais transparentes do Brasil. E o Poder Executivo também foi premiado, o portal de transparência do Estado ganhou como o segundo mais transparente do Brasil. Talvez seja por isso que as nossas ONGs têm não vou dizer parado com ativismo, mas têm diminuído um pouquinho, porque em termos nacionais nós estamos bem. Mas isso aumenta a nossa responsabilidade de continuarmos sendo protagonistas, de melhorarmos ainda mais a transparência, o desafio de transmitir para o cidadão. Não adianta colocar um balancete que ele não vai entender o que tem naquele balancete. Eu tenho que traduzir para ele o que aquele balancete representa, o que significam aqueles números, aquele emaranhado de números, que até alguns contadores não entendem. Então é um desafio nosso transformar aqueles números em informações úteis, palatáveis, que o cidadão possa entender e cobrar do gestor público. Por exemplo, a não aplicação correta nos gastos de pessoal, o excesso de cargos comissionados, o excesso de diárias que muitas câmaras pagam para os seus vereadores. Esse monte de curso fantasma. Cursos fantasmas que o tribunal está atento. Presidente, com relação, é um campo que nem é o seu, mas o brasileiro está discutindo muito a impunidade que existe na justiça brasileira. Como o senhor vê isso? Como mudar? Enquanto cidadão, não enquanto presidente do Tribunal de Contas, enquanto cidadão, como o senhor vê? O brasileiro, mais uma vez, eu volto e me socorro do professor Janete da Fonseca, do paradoxo do brasileiro. Ao mesmo tempo que o brasileiro cobra, algumas instituições são refratárias a mudanças. Alguns anos atrás, a instituição que era considerada a mais opaca, a mais fechada, era o Ministério Público Estadual.
os Ministérios Públicos Estadual e Federal. Hoje, a instituição mais fechada, por incrível que pareça, é a que cobra mais transparência, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. É o órgão mais fechado, que sequer quer prestar contas ao TCU. É a única autarquia federal que não presta contas ou que se nega a prestar contas ao TCU. E ao mesmo tempo que os advogados cobram celeridade do Poder Judiciário, são os primeiros que são contra as mudanças que reduzem os prazos de recurso, que reduzem a tramitação exagerada e longa de um processo. Processos super longos, 20, 30 anos, ou liberdade a quem devia estar na cadeia, é recurso, recurso e recurso. Para se ter uma ideia, o Código de Ética da OAB prevê que o processo de ética ele é sigiloso. O magistrado, quando ele é julgado, a sessão é pública. O advogado, ela é fechada, ela é sigilosa. Por que isso? Então, muita coisa tem que mudar. E o presidente aqui falou para a gente que não é o papel só do tribunal, não. Você, cidadão, passa a ser um colaborador quando você percebe as coisas, quando você fala, quando você questiona. Mesmo que você tenha direito, ou esteja certo ou não, mas questionar. Então, você também tem um papel. Presidente, o senhor tem um sonho? Eu tenho. Eu tenho vários sonhos, mas eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que daqui a alguns anos não precisemos mais de polícia, de forças armadas, não precisemos sequer de órgão de controle. Eu tenho esse sonho.